Oi, gente, boa tarde. Estou de volta, né? Então, estou de volta hoje para falar sobre outro assunto, né? Bioinformática, que é a minha área original, na verdade. Então, esse curso de bioinformática, ele é mais assim voltado para dar uma visão geral da área de pesquisa da bioinformática, né? E eu não sei, assim, quem conhece alguma coisa aqui sobre bioinformática, quem tem alguma vaga ideia sobre o que seja bioinformática. Então, a gente vai começar do básico, falando mesmo o que é bioinformática, né? Vai mostrar alguns exemplos de problemas assim, interessantes que a bioinformática poderia ajudar a resolver, ajuda a resolver. E depois a gente vai falar um pouquinho do laboratório de bioinformática do DCC, é o Laboratório de Bioinformática e Sistemas, e de alguns trabalhos que a gente faz, o que a gente realmente faz em termos de computação no Laboratório de Bioinformática, né? Que, se você gosta de que áreas da computação você gostaria de trabalhar com bioinformática. Então a gente vai falar disso hoje, né? Então eu coloquei aqui alguns pensamentos, né, sobre que podem vir à nossa cabeça quando a gente fala de bioinformática. Então tem um monte de coisa ali, né? Algoritmos, tem ferramentas, tem web servers, dados biológicos, larga escala e tem outras coisas, né? Banco de dados, interdisciplinaridade, ômicas. O que são as ômicas? Alguém já ouviu falar? Genômica. Genômica todo mundo já ouviu falar, né? Mas tem transcriptômica, proteômica, metabolômica, interatômica. Tem um monte de outras ômicas, né? Que às vezes ninguém nem ouviu falar. Mas quando a gente fala de bioinformática, em geral, a pessoa está envolvida com alguma dessas ômicas, né? Ou algumas. E aí tem uma figura aqui que é interessante, porque você fala assim, o que é bioinformática? Aí tem um monte de gente, né? Cada um puxa o conceito, né? A sardinha para o seu lado. Aí vai ter gente que vai falar assim, não, bioinformática é análise de genoma, claro. Aí vem a Raquel e fala, não acho que é só isso, não. Aí vem o outro lá e fala, é desenvolvimento de fármacos, drug design. E aí vai, né? Tem outras coisas aqui, programação biológica, desenvolvimento de base de dados, e tem análises estatísticas, uma série de coisas, né? A gente aqui no nosso grupo de pesquisa, a gente também puxa para um lado. A gente puxa para um lado que a gente chama de bioinformática estrutural, ou assim, também proteômica, né? Proteômica porque a gente trabalha com proteínas, e estrutural porque a gente trabalha com os dados de estrutura de proteínas. Então a gente não faz análise de genoma, a gente não faz análise de transcriptoma, a gente não faz, assim, né, diretamente a gente não trabalha com esses dados, né? Mas não quer dizer que não existam outros pesquisadores aqui na UFMG trabalhando com isso. Existem laboratórios em várias áreas aqui, né? Então é interessante porque esse conceito de bioinformática ele é bastante controverso também, né? O pessoal fala assim, o que é bioinformática? E o que é biologia computacional? É a mesma coisa? É diferente? Né? Não é, tem várias definições. Então é difícil pegar uma definição que seja universal. Mas a gente pegou essa definição aqui, que foi encontrada lá na página do NCBI, que é o Centro Nacional, esqueci o que é a sigla, gente, vocês vão ver já já. National Center for Biotechnology Information, acho que é alguma coisa assim. Se estiver errado, vou ser corrigida já já. Mas é um centro muito importante, né, no mundo. Então lá concentra alguns dos pesquisadores mais importantes, de maior renome no mundo, e eles falam que bioinformática é isso aí, olha, pesquisa, desenvolvimento, aplicação de ferramentas computacionais. A ideia é expandir o uso dos dados biológicos, né? E aí onde tem expandir o uso de dados biológicos, o que significa expandir o uso de dados biológicos, será, né? Tem um monte de experimento biológico, e experimento a gente fala experimento lá no laboratório, em bancada mesmo, que origina um conjunto de dados muito grande. Então você tem, por exemplo, o sequenciamento dos genomas. Todo mundo já ouviu falar do sequenciamento dos genomas, que já se conhece o genoma humano, que já se conhece o genoma de muitos organismos, né?
Isso é dado biológico. Mas se você sequencia o genoma e não faz nada com esse dado, tem algum sentido? Né? Tem pouco sentido. Se você não sabe, se você tem o dado de um genoma, mas não conhece a função dos genes que estão ali dentro, para que serve conhecer o genoma? Né? Serve muito pouca coisa. Se você não consegue associar esses genes a doenças, né, serve pouca coisa. Então, a ideia da bioinformática é exatamente, né, potencializar ou ajudar a expandir os possíveis usos desses dados biológicos. E aí tem, além de dados biológicos, dados médicos, comportamentais, de saúde. Então, existe assim, desde que eu entrei eu fiz doutorado aqui em bioinformática aqui na UFMG. Desde que eu entrei para o doutorado, em 2004, eu me lembro que existiam muitas discussões sobre o que é bioinformática e quem está realmente fazendo bioinformática e quem não faz. Por exemplo, tinha uma pessoa na minha época que analisava umas imagens eu acho que era de mamografia. Aí tinha gente que olhava aquilo lá e falava, isso não é bioinformática. Não, bioinformática é análise de genoma. Então, assim, existe essa dúvida, né? Será que isso é bioinformática? Segundo a definição do NCBI, que eu gosto bastante, concordo bastante, seria, né? Porque afinal é um dado médico, né? Acho que sim, faz parte da bioinformática. Existe um problema biológico, existem os algoritmos para tentar resolver esse problema, né? Mas existe gente até hoje que continua dizendo que bioinformática é análise de genomas, né? Bom, então envolve algumas tarefas interessantes aqui: aquisição, armazenamento, organização, arquivamento, análise e visualização dos dados, né? Então, acho que você já conseguiu ter uma ideia do objetivo principal da coisa, né? Resolver algum problema de fundo biológico, usando ou desenvolvendo novas técnicas computacionais. E aí existe também esse conceito de biologia computacional. Para mim, sinceramente, eu acho muito tênue e não vejo assim tanta necessidade de distinguir entre os dois temas, mas existe essa separação. Então, como biologia computacional, eles estão entendendo o desenvolvimento de aplicações e métodos teóricos para análise dos dados, modelagem matemáticas, técnicas de simulação. Eu vejo aqui como se a biologia computacional fosse mais uma definição de pesquisa e a bioinformática fosse mais uma definição de operação. Assim, pelo menos por essa definição parece, né? Que quem está realmente desenvolvendo novos métodos, novas teorias, novos modelos, novas, né, formas de analisar estatisticamente o dado é quem trabalha com biologia computacional. Bioinformática pode ser simplesmente o desenvolvimento de um sistema para operacionalizar uma coisa que já se sabe fazer. Vocês perceberam a diferença? Eu acho que eles tentam chamar atenção para isso, mas eu acho que isso não é tão importante assim, né? Tanto que a gente tem aqui um programa de pós-graduação em bioinformática e a gente faz lá bioinformática e biologia computacional, acho que é tudo a mesma coisa. Bom, então uma breve história da bioinformática. A bioinformática é jovem, bastante jovem, né? Na década de 70, existia essa pesquisadora Margaret Dayhoff, e ela desenvolveu um negócio que até hoje é muito usado, todo bioinformática conhece, já ouviu falar, que é chamada matriz de substituição. Eu não sei se vocês já ouviram falar, assim, em algum momento, que o genoma humano é tantos % parecido com o genoma do chimpanzé, sei lá, é muito parecido. Não tem isso? Como é que eles falam que é parecido? Né? Porque eles compararam. Então, para comparar, tem que existir uma técnica, um algoritmo para comparar um genoma com o outro. E essa técnica ela é baseada em alinhamento. Então, quando vocês lá em algoritmos, em estruturas de dados 2 ou 3, vocês ouviram alguma coisa sobre string matching ou longest common subsequence, esse tipo de problema é mais ou menos o que eles usam aqui. Então, não sei se vocês se lembram. Quer perguntar? Você estava falando, né, de porcentagem de genoma, de outras espécies. Tem algumas empresas que elas pegam, né, você fornece o DNA para ela te dá esse sequenciamento, né? Então ela fala para você, você tem tanto por cento de Neandertal, etc. Mas ela também diz assim, você tem tanto por cento de chance de, por exemplo, Alzheimer. Como é que você faz para poder dizer que a pessoa tem tanto por cento de chance de ter uma
doenças? Isso é mais complicado ainda, né? Mas você imagina assim, eu não vou conseguir te responder essa pergunta com muito detalhe, mas envolve comparação de sequências. E aí, basicamente, envolve base de dados com estatísticas dessas doenças, né? Então, assim, para algumas doenças já são conhecidos alguns genes que estão relacionados com elas. Então, eles saem procurando... Basicamente, eles fazem umas análises de polimorfismos que aparecem no genoma daquelas pessoas que apresentam aquela doença e outras que não apresentam. Então, é um negócio complicado, estatístico, e é mais ou menos assim, né? Não quer dizer que é 100% de... né? Ele não vai te dizer você vai ter essa doença, porque tem outros fatores também do estilo de vida da pessoa e tudo mais. Mas mais ou menos assim, envolve esse tipo de análise também, né? Foi até boa a pergunta, não consegui repetir a pergunta dele, ele me falou, repete a pergunta, eu não consegui repetir. Mas, basicamente o que ela propôs foi uma matriz para você poder comparar, nesse caso aqui, são aminoácidos, né? Porque a gente vai chegar lá, ainda vou falar o que são aminoácidos, mas você deve imaginar que, né, dessas letrinhas que compõem o alfabeto de uma proteína, ou também de um DNA, né, que você tem as bases lá, nitrogenadas, tem a identidade, né, tem uma letrinha que é igual à outra, mas tem algumas que não são iguais, mas são semelhantes. Então, o que ela fez? Ela fez uma análise, né, olhando assim, vários organismos, e ela olhava substituições que aconteciam entre os aminoácidos. Então, existem aminoácidos que têm características parecidas. Por exemplo, há 2 aminoácidos diferentes que são negativos. Então, às vezes, você trocar um negativo por outro negativo faz menos diferença, né? O impacto é menor do que você trocar ele por um positivo. Então, o que ela fez foi computar também, usando, né, técnicas estatísticas, computar uma pontuação, que é o que vocês encontram nessa matriz, que te dá uma penalidade de trocar um aminoácido por outro, né? Então, ela gerou esse tipo de matriz aqui, lá na década de 70, imagina, né, com quantas sequências existiam naquela época, muito menos do que hoje, né? Os computadores naquela época, como que eles eram, né? Como é que era escrever um programa naquela época? E ela já fez isso, né? Então, era uma mulher, ela foi bastante importante, pioneira na bioinformática. E isso que ela propôs é usado até hoje, e é muito usado, né? Bom, outra coisa que apareceu na década de 70, muito importante para nós, pelo menos para o meu grupo aqui de bioinformática estrutural, foi a criação de uma base de dados muito famosa que se chama Protein Data Bank. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente não, mas é uma coisa que eu acho incrível. É o seguinte, todas as proteínas que já foram sequenciadas e tiveram a sua estrutura tridimensional descoberta, resolvida, e o pesquisador que fez isso publicou isso em alguma revista, né, algum periódico científico, ele teve que depositar nessa base de dados PDB. E isso é livre, de livre acesso, de acesso gratuito. Qualquer pessoa pode entrar lá e pesquisar e obter os dados. Então, eu acho isso uma coisa assim, incrível, maravilhosa. Hoje você tem aí para lá de 100 mil diferentes entradas nessa base de dados, que representam complexos de proteínas com outras proteínas e ligantes, que podem ser fármacos, que podem ser inibidores, que podem ser íons, que podem ser uma ampla gama de moléculas. Isso é tudo livre, é tudo disponível, né? Então, se você quiser entrar lá e falar assim, eu quero saber se já existe alguma proteína do ebola que foi descoberta, tem lá, tem várias. Então, eu acho assim, muito bonito, né? O fato de ser livre, de você poder entrar lá, olhar, mexer, baixar. Realmente é uma coisa que potencializou muito as pesquisas nessa área de bioinformática estrutural. Também na década de 70, né, tem um pessoal aqui sentado, tranquilo, né, eles criaram o IMBL, que é um laboratório muito importante também na área de biologia molecular e de bioinformática. Aqui nessa foto aqui vocês estão vendo, entre outros, né, o Watson, né, que foi o cara lá do DNA. Você já deve ter ouvido falar do Watson e do Crick. Então, eles estão ali, né, conversando e criando o IMBL em 1974. Em 1982, criaram o GenBank, que também é outra base de dados que você pode acessar, se você quiser, onde a gente armazena, entre outras coisas, sequências de nucleotídeos. Então, eles publicam os genomas ali, né? Tem várias bases ali dentro, mas
Isso aqui só para vocês terem uma vaga ideia de como é que cresceu, né? O número de depósitos. Então, lá em 1982, quando eu nasci, tinham 2.000 sequências, né? Muito pouco, não dá nem para ver nesse gráfico, porque a escala aqui, olha, são milhões de sequências, tá vendo? E aqui o crescimento, né? Tanto no número de sequências, quanto no número de pares de base, né? Então, isso aqui parou em 2008, esse gráfico é antigo, né? Todo mundo já conhece, ele é um gráfico assim, muito usado, né? Já cresceu muito mais que isso. E em 88, fundaram essa Human Genome Organization, que foi uma organização de pessoas em vários lugares do mundo que decidiram sequenciar e anotar o genoma humano. Então, em 1988, isso envolveu, não sei exatamente quantos, mas envolveu grandes centros de sequenciamento no mundo inteiro. Na França, nos Estados Unidos, em vários lugares. E, inclusive, eu tive até a oportunidade de fazer meu pós-doutorado em um dos centros que participaram do sequenciamento de genoma humano, que era o Centro Nacional de Sequenciamento da França. E aí, bom, eles decidiram fazer isso em 1988, né? Vou voltar aqui já, mas aqui. Em 2003 eles terminam, né? O primeiro, digamos, draft, né, aqui do genoma humano foi publicado. No meio do caminho, criaram o NCBI, que eu falei para vocês, que deu o branco, né? National Center for Biotechnology Information, não sei se eu acertei, acho que sim. E aí aqui dentro do NCBI tem várias bases, né? Então tem essa base PubMed, por exemplo, é a nossa base de referências bibliográficas médicas, né? O pessoal da computação tem as específicas, né? I3E, ACM e várias outras, mas a gente tem o PubMed, tudo tá aqui no PubMed. E tem várias outras bases aqui, né? Em 93, né, foi completado aqui o primeiro mapa de genoma, que foi o Haemophilus influenza, e também, ao mesmo tempo, terminou essa primeira fase, né, do projeto Genoma Humano. Aqui a publicação que eu mostrei. Então, vocês vejam que em relativamente assim, pouco tempo, né, de 1970 para cá, tudo aconteceu, né? Então, desse período para cá, né, desse momento aqui, 2000 para cá, o que aconteceu depois disso? Mais ainda, né? Tudo se transformou em muito, muito larga escala, né? Porque esses sequenciadores, por exemplo, de DNA, eles, cada dia tem uma geração nova, né? Eu falo, cada dia tem um equipamento mais novo e capaz de sequenciar mais rápido, e aí tem novos desafios com relação aos dados que eles geram, né? É cada vez mais difícil reconstruir os genomas computacionalmente, e a quantidade de dados é muito grande, e aí isso fez com que acontecesse uma demanda muito importante, né, por pessoas, né? Então, a gente tem a necessidade de um perfil de pessoas que não existia até então, né? Não sei se vocês já pensaram nisso. Então, a gente tem muitos dados biológicos, muitas bases de dados, muitas ferramentas, tudo organizado, mas falta uma pessoa que saiba caminhar em duas áreas completamente diferentes, né? Então, foi necessário formar essas pessoas, né? Elas não existiam. Imagina lá, quando eles fizeram o primeiro genoma, ou genoma humano, por exemplo, né? Eles conseguiram fazer. Levaram aí 10 anos, 11 anos para conseguir finalizar, né? Mas não existiam os algoritmos, não existiam as pessoas dispostas, né, a fazer o algoritmo e ao mesmo tempo compreender o problema biológico. Então, os desafios foram muito grandes, né? Eu acho que o que eles alcançaram foi muito grande, porque o desafio era muito grande, né? Então, hoje você tem necessidade dessas pessoinhas aqui estranhas, né, que estão dispostas a fazer bancada, às vezes, né, e ao mesmo tempo programar um computador. E é difícil. Eu, por exemplo, nunca fiz bancada, né? Tem um aluno meu, não falei não, Alexandre,
que me mandou uma mensagem outro dia que ele foi fazer um curso e falou assim, fiz bancada hoje. Eu falei, ai, que legal, eu nunca fiz. Porque ele é de computação e ele estava super achando assim, incrível ter feito um experimento no laboratório, que ele nunca tinha feito, né? Eu acho que eu nunca tive esse desejo não, de ir para a bancada não. Eu prefiro ficar no computador, tentando entender os problemas, programando, resolvendo, né? Mas assim, in silico, a gente chama de in silico. A gente tem in silico por causa do chip, né, do computador, in vitro, que é lá no laboratório, né, no tubo de ensaio, digamos, in vivo, que é no organismo. Então a gente fala, isso pra gente é jargão, né? Eu trabalho mais in silico, mas existem pessoas que trabalham in vitro, in silico, né? Mas esse pessoal aqui é bastante procurado, viu? Porque tem muito emprego para esse pessoal, tem pouca gente, né? Então os ex-alunos da bioinformática em geral estão todos aprovados em algum concurso público por aí, tem gente em tudo quanto é lugar. Bom, então, essa é uma breve introdução da bioinformática, mais ou menos o que é, o que faz, e aí eu vou pular agora para o meu assunto, que é bioinformática estrutural, ou biologia estrutural, computacional. Então, eu coloquei aqui uma definição, né, que basicamente a gente está querendo entender alguns aspectos que relacionam uma estrutura que é tridimensional de uma proteína. Então a gente está interessado na função da proteína, na dinâmica dela, porque ela é um objeto que se relaciona com outros, que se movimenta, ela é flexível, né? Então a gente está interessado nesse tipo de coisa e um interesse muito grande que existe aqui é no desenvolvimento, por exemplo, de fármacos, né? Não só fármacos, a gente fala de fármacos quando vai fazer uma palestra, um negócio assim para pessoas mais iniciantes, né? Não conhecem muito de bioinformática, porque todo mundo vai entender. Mas tem outras coisas, né? Eu, por exemplo, posso estar querendo neutralizar uma toxina, né? Isso não é exatamente um fármaco, mas tem outros tipos de uso, né? Então, como é que a gente trabalha, né? A gente tenta entender a estrutura, a função, o funcionamento, o sistema, né, no qual a proteína atua, usando modelos computacionais, matemáticos, né, algoritmos. E esses algoritmos, eles usam como dados os dados biológicos e as propriedades desses dados. É preciso saber um pouco de química, um pouco de física, né? Porque a gente está interessado em moléculas, em interações entre moléculas. Moléculas interagem, fazem, por exemplo, pontes de hidrogênio, lembram disso? Interações iônicas. Então, esse tipo de conhecimento ele é um pouco necessário nessa área. E aí eu coloquei umas figuras bonitas aqui, que eu encontrei lá no PDB, que é o Protein Data Bank. Só para vocês terem só para dar alguns exemplinhos bonitos assim, né? É lógico que isso aqui é um vidro de remédio, tem umas moléculas saindo ali de dentro, né? Isso é para ficar bonitinho, mas basicamente um medicamento são moléculas, né? Então quando você fala assim, aspirina, se você procurar molécula de aspirina, você vai encontrar. Existe uma molécula, né? Essa molécula aqui, que está desenhada tão bonitinho dentro do vidrinho aqui, ela é um fármaco que chama imatinib, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele. Talvez não, porque não tem a ver com um medicamento que vocês usam, né? Ou alguém conhecido já usou. Mas aqui vocês podem ver, ó, ele foi um medicamento que foi descoberto para inibir uma proteína, que se chama tirosina quinase, e revolucionou o tratamento dessa leucemia mieloide crônica. Então, essa molécula, como vocês estão vendo aqui, isso aqui em azul é uma proteína, né, que se chama tirosina quinase, a moleculinha não sei quem consegue ver ela ali dentro. Tá vendo? Tem uma cavidade bonitinha aqui, ela entra lá, ela complementa aquela cavidade, tanto estruturalmente, né, em termos do volume, assim, quanto das características químicas. Então, ela entra ali, interage e inibe essa proteína. Basicamente, o que ela faz é ocupar o lugar onde uma outra molécula ia entrar e ligar, né? Então, com isso, o que acontece aqui? Ela bloqueia essa enzima, né? E com isso faz com que essas células relacionadas a esse câncer, elas morram, né? Então, assim, parece muito simples, lógico, não é. Para chegar até aí nesse medicamento deve ter sido bastante complicado. Mas envolve o estudo da estrutura das proteínas e como a estrutura da proteína interage com moléculas, com os possíveis fármacos, né? E aí a lista de exemplos é grande. Eu peguei alguns aqui, mas a lista de exemplos é bastante extensa.
Aqui, por exemplo, vocês vão ver em verdinho aqui, alguma coisa, pode ser que vocês consigam identificar. Né? O que é aquele negócio verde ali? Pode falar que é o DNA. Né? É a dupla hélice. Porque a proteína, ela também é uma estrutura 3D, mas ela não parece com o DNA. Vocês viram que a proteína tem uma estrutura diferente, assim, meio estranha. Mas o DNA, ele é dupla hélice, você consegue ver que é ele. Ele está interagindo aqui com uma proteína azul, que não sei o nome dela, não lembro. E essa outra proteína aqui, que é vermelhinha, com laranja e tal. Ali dentro tá a vitamina D. Olha que legal, as vitaminas são moléculas, né? Então ali dentro tá a vitamina D. Então ele está dizendo assim, ó, que a vitamina D se liga aos receptores nessas células-alvo e elas ajudam, vocês estão vendo que ela está interagindo aqui com o DNA? Elas ajudam a controlar, entre outras coisas, a expressão de um gene. O que é a expressão de um gene? Né? Eu vou falar bem, um linguajar assim, bem simples, né? Mas basicamente o DNA da gente é uma receita, né, para produzir proteínas. É para isso que o DNA serve. Então você tem um gene, ele codifica em geral assim, uma proteína, lógico que há exceções, né? Mas ele é uma receita para produzir uma proteína. Esse gene pode produzir ou não essa proteína, né? Depende se ele está sendo expresso ou não. Então essa vitamina D aqui interagindo com essa molécula, que interage com o DNA, né, em alguns casos ela pode tanto ativar a produção da proteína, né, a expressão do gene, quanto inativar. E é por isso que existem muitos estudos, assim, que não tem nada, assim, pelo que eu pesquisei, né, não tem nada muito conclusivo ainda, mas eles falam que existe sim uma relação entre vitamina D e câncer. Né? Não estou dizendo assim, tome vitamina D que você não vai ter câncer, mas eu já vi trabalhos que mostram que se a pessoa fizer uso e não tiver deficiência de vitamina D, que ela tem muito menos chance de desenvolver algum tipo de câncer. Por exemplo, já vi câncer de mama, câncer de colo, e eu vi outros sendo mencionados. Mas, assim, há pessoas que falam que não tem nada a ver. Então, ainda não é um assunto muito definido, né? E é interessante, porque eu lembro do meu médico, quando eu estava fazendo pré-natal, falando comigo, toma sol. Você precisa tomar sol. Eu falava, mas eu não posso tomar sol, vai manchar, tem que passar protetor. Não passa protetor, toma sol sem protetor. Aí eu falei, esse médico é louco, né? Toda a vida me falaram, põe protetor e tal. Ele falava que a vitamina D é muito importante, inclusive eu me lembro dele falando isso. Vitamina D, inclusive, é importante para a prevenção do câncer. Então é por isso, porque essa vitamina D é importante para uma proteína, né, que é uma proteína que interage diretamente com o DNA, podendo, né, ativar ou inativar a expressão de alguns genes. Essa outra aqui é uma molécula amarelinha aqui, né, que, se eu não me engano, até meu pai toma esse medicamento aqui, que ele é famoso, para pessoas que têm colesterol alto. Então, não sei se você já ouviu falar, a pessoa está com colesterol alto, toma, acho que é simvastatina que chama o negócio, né? Eu não sei se ela é exatamente essa molécula, mas é uma coisa parecida, né? Alguma coisa análoga ali. E, basicamente, ela está fazendo o quê? Ela está bloqueando o sítio ativo de uma enzima, que é presente no fígado e que produz colesterol. Então, né, olha como é o mecanismo de ação de um fármaco, né? Ele é um mecanismo molecular. É uma molécula que vai lá, inibe uma proteína que produz o colesterol. Então, por isso que ela ajuda. A penicilina, né, famoso, antibiótico e tal. Então, tem só aqui uma figurinha dela aqui. Né? Ela bloqueia um passo crítico na formação da parede celular de algumas bactérias. Então, a bactéria, coitada, né, consegue, a parede dela lá fica... Né? Esse eu achei interessante, porque esse aqui também eu conheço, né? Quando eu olhei, falei, olha que bonitinho, nunca tinha visto assim, dessa forma. Mas tem um antibiótico muito famoso que é a amoxicilina, né? Você já deve ter tomado muitas vezes. Né, todo mundo toma isso. E aí teve uma vez que eu fiquei lá 10 dias dando esse antibiótico pro meu filho. Ele teve infecção urinária, né? E aí, coitadinho, ficou 10 dias tomando antibiótico e não resolveu. Não parava a febre, não parava. E aí, não sei se vocês já viram isso, mas quando você faz esses exames de urina hoje, né, eles pedem de cultura também, né? Tá suspeito de infecção, você faz o exame e aí eles fazem a cultura. O que é cultura? Eles cultivam as bactérias que, porventura, sejam encontradas no material.
né? Então faz crescer aquelas bactérias. E aí eles tentam lá no laboratório, coisa que eu não sabia antes desse episódio aí, eles testam vários antibióticos com essa bactéria. Então é super legal esse exame, porque quando ele sai, já te fala se teve alguma bactéria e a quais antibióticos elas foram sensíveis, né? Só que demora a sair o resultado, né? Então, coitadinho, né? Ficou tomando antibiótico lá um tempão, não resolveu. E aí, quando eu voltei, o médico ele falou assim, que pena, né? Justo o antibiótico que eu passei para ele não foi testado no laboratório. Mas, pelo visto, não funcionou. E aí ele me passou esse amoxicilina com clavulanato de potássio. Chamava, acho que era clavulanato de potássio. E aí eu acho que clavulanato é o ácido clavulânico, né? E aí o que é isso, né? Eu falei, deixa eu ler a bula desse remédio. Eu não entendo nada, mas vou tentar entender alguma coisa. E realmente lá explicava isso. O que acontece? Há muitas bactérias que são resistentes a essas drogas, né? Por que elas são resistentes a algumas drogas? Porque elas têm uma enzima, que é essa beta-lactamase, que ela consegue inativar esse antibiótico. Então, tem algumas bactérias que produzem essa enzima, beta-lactamase, e que conseguiram ficar resistentes a esses antibióticos. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um antibiótico associado com uma outra molécula, que é esse ácido clavulânico aqui, e o que ele faz? Ele bloqueia essa beta-lactamase. Então, olha que mecanismo bonito, né? Você tem duas moléculas. Uma é a amoxicilina, a outra bloqueia uma enzima que ia destruir a amoxicilina. Então, eu achei, assim, muito legal. Na hora que eu li a bula, eu entendi isso. Mas, assim, né, achei legal demais. Esse aqui é um remédio para pressão alta, né? Tem uma figurinha dele ali. Aí você vai falar assim, não, mas que proteína diferente essa aqui, né? As outras que eu mostrei, elas... Vocês viram que tem coisas diferentes aqui, né? São simplesmente formas de ver a proteína, né? Você pode ver ela como essas hélicezinhas desenhadas que eles chamam de cartoon, como se fosse um desenho esquemático. Você pode ver ela com essa estrutura aqui, parecendo um monte de esferas, mas é a mesma coisa. Isso aqui são só abstrações de representar visualmente o dado. Aqui você tem a molécula em hélice, né? E você pode ver a sombra da superfície dela aqui. Aqui você consegue ver só as esferinhas e aqui você consegue ver as hélices. Mas tudo é o mesmo tipo de dado. Depende da forma como você prefere visualizar. E aqui, nessa figura aqui, desse lisinopril aqui, eles preferiram exibir cada hélice como um bastãozinho, né? Só para simplificar a estrutura. E, bom, não vou entrar em detalhe não, mas basicamente esse lisinopril aqui, ele se liga a uma enzima que é chamada de ACE, né? E essa ACE produz uma substância química que faz com que as artérias contraiam. Então ele inibe essa contração das artérias, né? Com isso faz com que elas se relaxem, ajudando a bombear melhor o sangue e diminuindo a pressão. Tem outro, esse aqui também é bonitinho, que é o ibuprofeno. Quem nunca tomou ibuprofeno, né? Para dor, para febre e tal. E aí o ibuprofeno está ali dentro em branco com vermelho, que assim, né? E aí basicamente ele inibe essa enzima ciclooxigenase, que é uma enzima de sinalização. Ela que transporta o sinal falando assim, olha, tem dor aqui, tem inflamação. Então, na verdade, o que ela faz é inibir só a sinalização, né? Que se fala, a pessoa está com dor. Né? Na verdade, ela não cura, né? A causa, lógico, né? Bom, isso aqui é antidepressivos, não vou entrar em muitos detalhes, não. Esse aqui é o último. Esse aqui eu achei interessante, assim, só porque fala um pouquinho da questão dessa resistência a antibióticos mesmo, né? Então, antibióticos, obviamente, a gente sabe a importância deles, né? Mas recentemente tem acontecido das bactérias possuírem uma enzima, que é essa metalobacter-lactamase NDM1, que ela tem inativado antibióticos parecidos com a penicilina, né? Então, essas bactérias têm acabado ficando resistentes a um enorme número de antibióticos que são usados hoje, né? Então, por que ela consegue ser resistente? Por causa da flexibilidade dela em se ligar em vários antibióticos diferentes. Então, ela é uma molécula extremamente versátil e acaba conseguindo se ligar nesses antibióticos. Então, é uma coisa extremamente ruim, né? Então,
E só para vocês terem um exemplo, assim, alguns exemplos dessa motivação, de por que estudar a estrutura de proteínas é importante. Todos esses mecanismos, né, de entender uma doença, ou de entender como é que um remédio, né, pode ser desenvolvido, melhorado, modificado, tudo isso envolve o estudo de estrutura de proteína, né? Isso é feito, obviamente, com uma equipe que é interdisciplinar, né? Precisa de farmacêutico, precisa de químico, precisa de pessoas com conhecimentos bem diversos, mas precisa muito de pessoas com conhecimento computacional, né? Porque essas coisas são todas simuladas, programadas em computador, né? Bom, então o que são proteínas? Depois vocês verem tantos exemplos de proteínas. Proteínas são compostos orgânicos constituídos por aminoácidos. Então, é como se fosse um Lego. Tem um monte de pecinhas, cada pecinha é um aminoácido. Esses Legos se ligam, formando essas estruturas lindas aqui que vocês viram, que eu já mostrei várias, que são proteínas. Então, o formato delas é muito diversificado, como vocês já viram aqui, né? Isso aqui é uma enzima, isso aqui é uma imunoglobulina, isso aqui, esticadinho aqui, é o colágeno, né? Aqui é a hemoglobina, todo mundo deve saber, né? Transporta oxigênio no sangue. Isso aqui também é bem importante, a insulina, né? Então vocês estão vendo, enzima é proteína, hormônio, proteína também, né? Em geral. Tem anticorpos, são proteínas. Moléculas de transporte também são proteínas, né? Moléculas que armazenam outras substâncias, outras moléculas, proteínas. As proteínas têm muitas funções diferentes e tem uma figura aqui que eu acho muito fascinante também, que mostra o que ele chama de maquinaria molecular. Ali tem alguns exemplos de estruturas de proteínas. Aqui embaixo, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar uma linhazinha colorida, né? Ela começa laranja, depois vira roxa, azul e depois verdinha aqui, né? Isso aqui, lógico que é um esquema, né? Vocês estão imaginando, isso aqui é um esquema, né? Alguém criou esse esquema para passar algum conhecimento, né? Mas é o esquema da célula. Aqui, ó, em laranja, aqui do lado esquerdo, é fora da célula. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver um negócio aqui vermelho com branco, uma parede aqui que percorre até aqui em cima. Tá vendo essa parede? Consegue ver aqui? Umas moléculas, meu negócio aqui tá ruim demais. Aqui, ó, começa uma parede, e ela vai subindo, depois faz uma curvinha e vai até lá em cima. Isso é a parede celular, né? Aquela membrana, na verdade, né? Aí você tem um monte de proteína encaixadinha ali, tá vendo? São as proteínas que chamam proteínas de membrana. Elas estão, a importância delas ali permitir ou não a passagem de substâncias. Por isso que eles falam que a membrana tem a permeabilidade seletiva. Quem faz essa seleção são as proteínas, né? Que estão ali decidindo, você passa ou você não passa, né? E aí tem um monte de proteína aqui nessa parte azul, a maioria está aqui, né? No citosol. E essa partezinha verde aqui no cantinho é o núcleo. Então, dentro do núcleo, vocês estão vendo também umas coisas bem bonitas ali, ó, laranja com vermelho, tá vendo aqui? Que faz umas dobras aqui e tal. Isso aqui é o DNA. E tem um monte de proteína ali mexendo nele, né? Fazendo reparo, lendo, né? Fazendo um monte de coisas ali no DNA. Então é bem legal, assim, né? Você tem uma noção de tamanhos, né? Olha só, tem proteínas imensas, proteínas pequenininhas, formatos diversos, né? Essas proteínas aqui, compridinhas, essa enorme compridinha aqui, ó, se eu não me engano, consegui ler aqui, elas são as proteínas estruturais. Entre elas está o colágeno, que são aquelas que são responsáveis por formar, né, estruturar a célula. E aí tem uma série de coisas importantes ali. Aqui em pequenininho, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, é uma molécula de água, acho que tem um ATP e uma glicose, né, que são moléculas muito importantes para os seres vivos, é só para você ter uma noção, né, do tamanho de um ATP para as outras proteínas, né. Então, estrutura de proteína é uma coisa muito importante, né? A função dela é extremamente dependente da estrutura e é por isso que a gente estuda, né, essas estruturas e seu funcionamento. Aqui são umas pecinhas de Lego. Eu confesso que eu acho elas bastante simpáticas, muito mais simpáticas do que as pecinhas de Lego mesmo, né? Inclusive a gente tem umas bolinhas dessas lá no laboratório, se alguém quiser brincar com elas, né? A gente monta elas lá para brincar.
mas são 20. Então você tem 20 letrinhas, 20 tipos de aminoácidos que são comumente encontrados em todos os seres vivos. Só 20 letrinhas compõem a maioria das proteínas de todos os seres vivos. E aí são lindos, né? São bonitinhos demais, tem características incríveis, tem alguns que são positivos, negativos, hidrofóbicos, polares, aromáticos, alifáticos. E é isso aí, né, que essa diversidade química que você encontra entre essas moléculas que faz com que a proteína consiga se enovelar e interagir com essas moléculas aí que ela precisa interagir para fazer a função dela, né? Bom, e aí tem muitos problemas de pesquisa e eles são muito interessantes e, em geral, muito difíceis também. O primeiro problema, que era um problema que fascinava muito meu orientador, o professor Marcelo Santoro, que hoje não está mais aqui, né, mas é extremamente, muito saudoso, né, e foi por ele que esse grupo está aqui hoje, né. Ele era muito fascinado com o problema do enovelamento de proteínas. O que é o problema do enovelamento? A proteína ela é sintetizada no ribossomo. Então, o ribossomo vai montando esse Lego, né. Só que ele monta linearmente. Não sei se vocês lembram disso do 2º grau da biologia. Você coloca um aminoácido do lado do outro, eles ligam covalentemente, liberando uma molécula de água. Isso é a ligação peptídica. Ele vai ligando, 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 e é uma coisa assim, né? Uma cadeia. Só que isso está dentro da célula, na água. O que acontece? A água vocês lembram daquela questão que a água ela é polar? Então ela tende a interagir bem com o que é polar e mal com o que é hidrofóbico, apolar, né? Então, como esses aminoácidos aqui, muitos deles têm cadeias grandes apolares, o que acontece? É igual jogar azeite na água, né? Não forma umas bolinhas? A mesma coisa, a proteína vai fazer assim. Vai tender a expor o que é polar e esconder o que é apolar. E aí, isso é legal demais, né? Só que ela dobra de um jeito, ela vira né? Essas estruturas lindas que eu mostrei para vocês aqui. Mas não é um acaso não, porque se ela montar errado, não vai funcionar. Né? Imagina lá uma enzima que recebe uma molécula que entra lá no sítio, que faz alguma coisa, quebra a molécula em duas. Se a proteína enovelar errado, a molécula não consegue entrar, os aminoácidos certos não vão estar no lugar certo. Então esse enovelamento, ele tem uma precisão incrível. A natureza faz isso, né? E a gente tenta entender como é que ela faz. E é difícil tentar entender. Ninguém nunca conseguiu reproduzir isso no computador. Dado uma sequência de proteínas, ninguém nunca conseguiu computacionalmente simular e fazer ela se enovelar. Por que que não? Porque é um problema difícil computacionalmente. Vou mostrar para vocês aqui, né? Antes de mostrar esses slides da dificuldade computacional, só vou chamar a atenção a algumas doenças que são causadas pelo enovelamento incorreto, que elas são famosas, né? Tem várias. Mas aqui só para mencionar, Alzheimer, vaca louca, Parkinson já são doenças que já se sabe que são relacionadas com o enovelamento incorreto de alguma proteína. Então elas enovelam errado, e aí o que acontece? Por exemplo, elas podem se agregar umas nas outras, formando umas placas grandes assim, e aí não funciona. Então fica aquelas placas de proteínas que são inativas, né? Então a gente precisa entender como é que o enovelamento acontece, até mesmo para conseguir evitar que não enovele certo ou corrigir o enovelamento incorreto, né, que é chamado misfolding. Mas vamos falar sobre como é que a gente poderia computacionalmente prever o enovelamento de uma proteína. A gente gosta muito de simular, o pessoal de computação adora simular. Pega a sequência e simula, vamos simular. A gente faz isso. Então vamos fazer assim, vamos simplificar bastante o problema e vamos imaginar que cada aminoácido é uma bandeirinha dessas aqui. Eu vou falar assim, cada aminoácido ele pode estar para cima ou para baixo. Tem duas posições possíveis. A posição de uma molécula, né, a gente chama de conformação, tá? Então a molécula pode estar com a conformação assim ou assim. Se eu tivesse uma proteína com 100 aminoácidos, que é pequeno, quantas possibilidades de enovelamento eu teria que testar se eu fosse testar usando um paradigma de força bruta? Eu tenho 100 aminoácidos, cada um pode estar em duas posições diferentes, para cima ou para baixo, e eu quero testar todas as possíveis conformações e descobrir qual é a funcional, a nativa. De quantas formas que eu posso fazer isso? 2 elevado a 100. Quando eu te pergunto isso na turma de computação, todo mundo sabe, mas quando eu te pergunto na turma de biologia, o pessoal fica na dúvida. 2 elevado a 100, né? É alguma coisa, é um número que tem mais ou menos 30 casas, né?
30 dígitos. E aí a gente fala o seguinte, imagina que a gente gastasse 1 picosegundo, que é um tempo muito pequeno, né, para testar cada uma dessas conformações. Quantos anos eu levaria? Né? Eu levaria alguma coisa da ordem de 10, levar a 10 anos, que é um tempo maior que a idade do universo, né? Então, assim, é impossível fazer isso. Né? Computacionalmente eu não consigo, usando força bruta, novelar uma proteína. E é por isso que ninguém nunca resolveu, isso é um problema em aberto. Se alguém aqui resolver, é um prêmio Nobel na certa. Ninguém nunca resolveu isso não. O interessante, o bonito de estudo, isso se chama paradoxo de Levi-Tal. O paradoxo é o seguinte, como é que a natureza faz? Né? Porque ela novela as proteínas. Ela sintetiza e joga elas lá na célula, né? E elas enovelam, a natureza faz isso. Né? E com certeza, né, então por isso existe esse postulado da bioquímica que diz que a sequência ela é toda a informação que a proteína precisa para se novelar. Né? E esse novelamento não é aleatório, né? A gente só não sabe reproduzir. Então aqui tem alguns exemplos, é um esquema de novo, né? Uma figura só para ilustrar alguns possíveis caminhos, que eles chamam rotas de enovelamento. Então isso aqui é um exemplo, uma proteína toda desenovelada quando ela foi sintetizada. Daí ela pode seguir por aqui, ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui, ela vai novelando até chegar na estrutura funcional dela. Né? Então tem muitas possíveis rotas ali dentro, muitas. Aí eu pergunto, se você fosse um bioinformata, né, e tivesse interessado em trabalhar com enovelamento de proteínas, e aí o que você ia fazer? Força bruta você não ia usar, né? Porque eu já disse que não dá. Vocês já viram que é intratável, não vai funcionar. Mas a gente faz o quê, então? O que a gente faz? Desiste de trabalhar com bioinformática e vai trabalhar com outra coisa? Não, a gente faz uma heurística, né? Então, bioinformática, a grande maioria dos problemas em bioinformática, eles são NP. E a grande maioria das soluções que são usadas são heurísticas. Isso aí é certo, né? E aí a gente tem muitas heurísticas. Então, assim, o que seria uma heurística, né? Uma tentativa, uma abordagem aproximada para tentar resolver esse problema de algum jeito. Então, tem uns jeitos muito legais, né? Isso tem muito a ver com a ciência da computação, né? Porque, não sei se provavelmente não são todos cientistas da computação, né? Tem gente de várias áreas da computação, sistemas, né? Tem pessoas de várias áreas. Mas, em geral, o que a gente que trabalha com computação faz? Qual que é a coisa que a gente mais aprende na faculdade? A resolver problemas, né? Então, a gente aprende a entender os requisitos do problema, não é? Então, basicamente, o que a gente faz é assim. A gente programa, né, computador, a gente pensa de uma forma analítica em como resolver o problema, né? Então, isso foi o que eu já falei. E a gente tenta encontrar soluções que sejam, acima de tudo, eficientes também, né? Então, a gente quer entender o problema, resolver ele da melhor forma possível. E aí é a mesma coisa que a gente quer aqui na bioinformática. A gente quer entender esse problema, embora ele seja bastante difícil, a gente fique bem perplexo perante isso, né? Mas a gente quer resolver. Então, exemplos de coisas que já se pensa, né, outros pesquisadores pensaram. Eu não falei para vocês que a proteína se anovela por causa da água? Por causa do efeito hidrofóbico, porque ela quer esconder os aminoácidos apolares e expor os polares? Então teve gente que falou assim, eu vou modelar o problema dessa forma. A proteína vai ser uma correntinha de aminoácidos, né, como ela é, mas eu vou abstrair assim, e cada bolinha, cada conta da correntinha vai ser polar ou apolar. Então é o preto e branco ali, não sei se está dando para ver muito bem. Então você tem uma proteína, que são bolinhas, e elas são polares e apolares. Eles fazem uma simulação tentando fazer exatamente aquilo que eu falei. Maximizar o número de hidrofóbicos que estão escondidos da água e maximizar o número de polares que estão expostos à água. Não é uma abordagem? É uma abordagem, poderia funcionar. Tem alguns resultados interessantes. Só que a gente perde informação, né? Perde muita informação. Você não sabe, por exemplo, que um aminoácido positivo pode estar do ladinho de um negativo e eles podem se repelir e isso pode não ser energeticamente favorável no enovelamento, né?
mas é uma abordagem, é uma aproximação, é uma heurística, né? Outras pessoas fizeram essa tentativa aqui. Se você pegar uma proteína funcional, enovelada, bonitinha, e você aquecer ela, ou modificar muito o pH, ela vai soltar, né? Então, eles fizeram isso. Eles desenovelaram, simularam o desenovelamento e acreditaram, né? Que quem sabe o enovelamento é o contrário, né? Há muitas críticas, muitas controvérsias. Ninguém sabe se isso é bom ou não. Mas foi uma tentativa. Já que eu não consegui novelar, eu desenovelo, né? E tem as pessoas que estão fazendo simulações que a gente chama de ab initio mesmo, que são do nada, né? Eles pegam a proteína, usam campos de força, né? Físicos que descrevem bem as propriedades de cada tipo de átomo e tal. E aí eles vão calculando, vão fazendo um sistema que é iterativo, né? Vai levando muito tempo, mas vai simulando até tentar enovelar a proteína. Tem uns projetos muito legais com isso, que você pode disponibilizar o seu computador, se você quiser, para o pessoal de Stanford rodar coisas nele e tentar enovelar proteínas, desse jeito aí, né? Então o pessoal instala um screensaver lá, e aí você deixa eles usarem seu processador no tempo ocioso dele. Só que eles fizeram muitas simulações, milhares, tentaram enovelar uma proteína uma mini proteína de 20 ou 30 aminoácidos, pequenininha mesmo, e eles fizeram 3 mil rotas diferentes, só em uma rota ela enovelou certo. Então olha como a gente tem que realmente bater palmas para a natureza, né? Porque a gente usou milhares de computadores do mundo inteiro, simulou uma proteína pequena, fez 3 mil rotas diferentes e em uma das rotas a gente acertou, né? Então é um problema muito difícil mesmo. Mas por que eu falei, eu não trabalho com esse problema, tá? Hoje não. Mas por que a gente falou disso, né? Porque, para chamar a atenção de vocês, porque a bioinformática faz, né? A gente tenta resolver problemas e geralmente envolvem várias perspectivas diferentes, né? Várias formas de pensar diferentes sobre o mesmo problema. E o problema é muito complexo, né? Então geralmente ele requer mesmo abordagens que sejam complementares, né? Então no laboratório a gente tem o mesmo problema, um monte de aluno trabalhando no problema. Às vezes a pessoa fala, não, mas aquele menino está trabalhando a mesma coisa que eu, mas não é. Cada um está fazendo de um jeito, né? E essas abordagens se complementam. Então, é aí que a gente entra. Então, só para resumir, o que seria o trabalho de bioinformática, né? Aqui, por mim mesmo. Essa foi a minha definição, né? Primeiro, a gente tenta entender o problema. Não adianta você querer sair programando, fazendo algoritmos, se você não entender o problema. Primeira coisa, é a mesma coisa da prova, né? Tem um aluno que começa a escrever resposta sem ter entendido a pergunta. Então você tem que entender bem, você tem que entender os dados, você tem que saber o que é o dado, se tem erro, se não tem, tudo bonitinho, né? E o que você quer saber, quais são os requisitos. Aí depois, você vai tentar pensar assim, então, qual é a abstração que eu vou usar? Ou as abstrações, né? O exemplo que eu dei do hidrofóbico. Você tem uma proteína, você quer enovelar ela. Mas você sabe que testar todas as conformações dos aminoácidos é inviável. Então você abstrai. Você fala assim, eu só vou usar a característica hidrofóbico e hidrofílico. Pronto, essa é a abstração. É um modelo polar a polar que você vai usar. Então você pensa em quais abstrações você vai usar, entende bem o que vai entrar, né? É uma proteína, não é um aminoácido, não é um conjunto de aminoácidos, o que é, né? O que tem que sair. E aí, uma coisa muito importante é como é que você vai avaliar. Isso é muito importante, né? Porque computacionalmente a gente fala que a gente mastiga os dados e a gente faz qualquer coisa que a gente quiser, né? Então a gente faz os negócios lá, gera novelou desse jeito. Como é que eu vou saber se está certo, né? E às vezes isso é um problema sério, assim. O pessoal está na pós-graduação, desenvolve um negócio super legal, mas não tem como avaliar. Não tem resultado experimental para comparar, não tem outro algoritmo, não tem um padrão ouro, e aí, como é que você avalia, né? Então é muito importante, quando você está desenvolvendo um método novo, você saber avaliar. E aí depois sim, vem a parte de programar, testar, experimentar, né? Então antes disso tem que ler muito, tem que entender muito, saber o que já foi feito e tudo isso. Então não é muito diferente de computação em geral, mas está focado em problemas biológicos, né? Por fim, eu vou falar de algumas coisas que a gente faz, assim, né? Mostrar bem alto nível
sem muitos detalhes, assim, espero eu, né? Então, a gente trabalha, como eu falei, com estrutura de proteínas e a gente trabalha muito com um tipo de dado, né, que a gente gera, que a gente chama de contatos. Então, a proteína, quando ela é novela porque ela estabelece interações, né, com ela mesma. Então, por exemplo, aquelas hélices que a gente viu, que ela forma, cada voltinha forma uma ponte de hidrogênio com a voltinha de cima. Então, ela é uma redezinha, né, que vai se prendendo, assim, aqueles anéisinhos formando a hélice. Então, é uma interação. O próprio núcleo hidrofóbico, quando ele forma esses núcleos, né, essas ilhas hidrofóbicas, ele interage, né, faz interações de Van der Waals ali, que são bem favoráveis, porque estão tentando esconder elas da água, né. Ponte salina, né, ou essas interações iônicas. Se você tem um resíduo positivo perto de um negativo, vai atrair, né, vai ligar. Então, tanto para a proteína se novelar, né, quanto para ela funcionar, interagir com outras moléculas, esses contatos são essenciais. Então, aqueles fármacos lá que interagem com a proteína, eles não interagem por acaso, eles interagem porque eles têm o tamanho certo, o formato adequado para entrar ali, e uma vez que eles entram ali, eles grudam. Então, o inibidor, para entrar numa proteína e ficar ali e não soltar, né, digamos assim, ele tem que fazer alguma interação forte, ou uma ponte de hidrogênio, uma ponte salina, um empilhamento de anel aromático, alguma coisa ele tem que fazer. Então, a gente chamava como se fossem uns ganchos, né? Ela tem que criar lá as ligações dela e amarrar. Então, a gente trabalha com contato para tudo. Praticamente tudo a gente trabalha com contato. Tanto para entender uma proteína interagindo com uma molécula, uma proteína interagindo com outra proteína, a própria proteína novelando. Contato é um relacionamento muito importante. Então, aqui tem uns exemplos, só para vocês verem, né? Então, um glutamato negativo aproxima de uma lisina positiva. Isso aqui é muito forte, né? É bastante favorável isso aqui. Aqui são dois planos, né? Que são... os planos interagem bem, não vou entrar nesse detalhe não, porque negócio de pi-stacking e tudo mais, não precisa. Os hidrofóbicos, né, você tem uma porção bastante hidrofóbica verdinha aqui, que são os carbonos. Carbono em geral, né, o carbono é muito abundante nas proteínas, não falei isso não, mas por curiosidade, o seu corpo, né, as proteínas em geral, elas são feitas por carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Isso é a grande maioria, só isso. Só isso. Tem enxofre também, mas é bem pouquinho. E tem uns outros átomos, assim, especialmente íons, né, que vão acontecer. Íon de cálcio, íon de zinco, eles são muito importantes para as proteínas. Mas quando eu estudei isso, eu achei muito fascinante, né? Porque você pensa, tem a tabela periódica inteira e todas as proteínas, elas são feitas por 4 ou 5 átomos, né? E eu acho muito legal. E o carbono é o mais frequente deles. Então, não sei se vocês lembram quando eu mostrei os aminoácidos lá, que a maioria deles era verdinho. O verde era o carbono. Então, a maioria é carbono. E o carbono, quando ele não está ligado a nenhum átomo eletronegativo, né? Assim, quando ele está ligado, por exemplo, só em carbonos ou hidrogênios, ele está simétrico ali, porque ele tem uma valência 4, às vezes ele está simétrico, ele é apolar, né? Então, hidrofóbico. Então, aqui vocês estão vendo o exemplo, né, de porções hidrofóbicas lá no núcleo, tentando ficar juntinhas umas das outras, para não interagir com a água. Bom, aqui são os anéis aromáticos também, tem a fazer empilhamentos, né? Isso aqui é uma ligação de sulfeto, uma ponte de sulfeto. São os enxofres, esse amarelinho é um enxofre, aparece pouco, mas aparece. E então, isso aqui é muito importante para a gente estuda esses padrões de contato demais. Isso aqui é uma figura bem antiga, só para vocês... Só porque eu tenho que falar da minha tese, né? De vez em quando a gente tem que falar da tese. Mas eu estou brincando, é só para vocês verem assim, uma ilustração. Essas matrizes aqui, elas indicam um gráfico que mostra os contatos, sabe? E aqui em cima a figurinha da proteína. Então, na minha tese, uma coisa que eu fiz foi mostrar que os padrões de contato nas proteínas de diferentes funções eram diferentes. Então, aqui eu espero que visualmente vocês estejam vendo que proteínas parecidas, essas três, tem um mapa muito parecido, né? E essa aqui que é muito diferente da esquerda, o mapa dela é muito diferente. Então, esses contatos eles são conservados ao longo numa mesma estrutura ou numa mesma função.
né? Isso aqui foi até implementado num software que é usado pela Embrapa hoje, mas não vou entrar em detalhe não. Uma outra coisa que a gente trabalha muito no laboratório, começou lá nessa época, né, 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, mas continua até hoje, porque o problema é tão complicado que a gente ainda não conseguiu, a gente ainda não acha que tem uma solução fechada para ele, que é a busca de assinaturas estruturais. O que acontece? O que é uma assinatura? Né? A gente fala assinatura, o que é uma assinatura? Não sei. Né? No nosso caso aqui, a gente meio que definiu a assinatura como um conjunto de características da proteína que a definem a sua função e a sua estrutura univocamente. Né? Então, com a assinatura, você consegue distinguir uma proteína da outra, uma função da outra. Né? E aí, uma das coisas que a gente começou a tentar, né, uma das primeiras modelagens que a gente fez foi usando grafos. Então, aí a gente já está falando um pouco mais de computação, aí o pessoal falou assim, acho que eu vou entender alguma coisa. Mas assim, a proteína pode ser vista como um grafo. Né? Eu falei de contato. Contato é um relacionamento entre dois aminoácidos. Então, o aminoácido pode ser um átomo e o contato pode ser uma aresta. Legal. É uma abordagem direta, né? Interessante. Então, a gente começou a fazer isso. Então, aqui a gente tinha uma proteína e modelamos ela como um grafo, cheio de arestas, bastante denso, né? Os contatos ali. Então, a gente testou várias abordagens para isso. E aí, só por curiosidade, só para vocês verem como é que a gente acaba tendo que ir longe para resolver um problema, né? Não basta você calcular ali as interações falando assim, elas estão a 6 angstroms de distância, então é uma interação. Nem sempre isso basta. O que é 6 angstroms? É 1 vezes 10 a menos 10 metros. É a medida do mundo proteico, é angstroms, 10 a menos 10. O que acontece? Às vezes, se você usa um valor muito grande de distância, pode acontecer de ter um terceiro aminoácido no meio. Então, você tem 2 aminoácidos, você acha que eles estão fazendo interação, mas aí veio um terceiro no meio. E aí não é um contato legítimo, né? Está errado. E aí a gente foi usar aquelas técnicas lá geométricas, né? De triangulação de Delaunay. Alguém já ouviu falar disso? Já, né? Isso é da área de computação gráfica? Tem vários usos para isso, né? Mas enfim, é uma técnica emprestada, né? A gente pega os átomos, né? Os átomos são os pontinhos, daí a gente faz a triangulação e com isso a gente garante que um átomo não vai estar conectado com outro que tem um terceiro resíduo no meio. Então, assim, geometricamente a gente tenta eliminar um pouco a oclusão. Então, tudo isso a gente faz, assim, geometricamente, né? Para calcular esses contatos. Aqui é outro exemplo da assinatura estrutural. Né? Tem uma família de proteínas, ela gera uma assinatura. Uma assinatura é uma função para a gente, né? Essa definição que a gente fez, a assinatura era uma função. Com essa função a gente consegue diferenciar entre as outras. Né? Isso deu resultados tão legais, tão bons, que a gente, acho que é nesse artigo mesmo, a gente acabou batendo todas as outras técnicas que já existiam, né? E além disso, ela era uma técnica muito eficiente, assim, computacionalmente, porque a gente rodava uma redução de dimensionalidade na matriz e, né, com isso reduzia bastante ruído. Então, ela ficou tão eficiente que a gente conseguiu rodar para bases de dados que nunca tinham sido rodadas antes. Né? Então, a gente rodou para bases de dados completas o que nunca tinha sido feito. Né? E aí, isso foi tão legal que esse aluno, que era o Douglas, que na época fez doutorado aqui, ele foi meu co-orientado, que a gente falou assim, nossa, vamos testar isso para ligante, né? Porque a gente estava testando só para proteína, né? Para classificar a função delas. Será que eu consigo prever um ligante para uma proteína? Porque isso era muito mais interessante, né? Eu posso prever um fármaco, eu posso prever, né, se uma certa molécula liga uma proteína ou não. Isso é um problema em aberto ainda, né? Difícil de resolver. Então ele usou esse tipo de assinatura para modelar o que a gente chama de pocket, ou o bolsão catalítico, o sítio de ligação. Então, ao invés de pegar a proteína como um todo e fazer ela ser um grafo, a gente pegava só esse bolsão, que é esse pedacinho que está em cinza aqui, ó. Então, colorido aqui é uma molécula, a mesma molécula que chama NAD. Você já deve ter ouvido falar do NAD. Aqui você tem o NAD em várias conformações diferentes, em várias proteínas. A gente pegou o bolsão deles aqui em volta, tá vendo? Às vezes varia bastante.
porque a proteína é muito flexível, né? Então, às vezes o NAD estava aberto, às vezes ele estava fechado, né? É um problema difícil de conseguir resolver. Então, usando essa técnica com os grafos de extração da assinatura, a gente conseguiu prever ligantes com uma precisão também altíssima. Então, era bem legal, porque a gente pegava dados conhecidos, né? Que a gente sabia que o ligante se ligava lá, e fingia que a gente não tinha essa informação, treinava com um conjunto pequeno de ligantes e depois testava, né? Aquela velha tarefa de testar, de treinar e testar, né? Validação cruzada, todo esse tipo de experimento que a gente fez e conseguiu resultados muito bons com isso, né? Outra coisa que a gente faz é estudar sítio ativo, especificidade de enzimas, né? Eu não vou entrar em detalhe do que é especificidade, mas eu queria só mencionar algumas técnicas que a gente usa, assim, né? Técnicas mais computacionais, para vocês saberem que tipo de coisa que a gente usa. Então aqui, por exemplo, coisas que a gente usou, algoritmos de agrupamento hierárquico, né? Então a gente fez agrupamento de enzimas com base nos resíduos do sítio ativo, né? Por que isso foi interessante, importante para a gente? Vou dar um problema real que a gente trabalhava na época. A gente tinha uma família de enzimas que elas foram descobertas lá no meu pós-doutorado, no Genoscope, na França, que elas tinham função desconhecida. Tá? Eles sequenciavam muitos genomas de bactérias e grande parte desses genomas, as proteínas que eram codificadas pelos genes, elas não eram parecidas com nada conhecido. Imaginaram? Que tristeza. Isso acontece muito. Você sequencia o genoma inteiro. Aí você usa um algoritmo, né, descobre onde estão os genes e tal. E aí você pega esse gene e fala assim, tá, qual que é a função dele? Como é que faz isso para saber a função? Lembra lá da matriz da Margaret Dayhoff, de comparação dos aminoácidos? Você alinha aquela proteína com todas as outras da base de dados. Aquelas básicas, GenBank não, porque não vai ser proteína, mas você alinha com a base de dados inteira de proteínas. E aí o que você faz? Acha coisas parecidas. Então é muito comum. Você tem já um monte de proteína conhecida em bactérias, em várias bactérias. Você sequenciou uma bactéria nova, provavelmente ela vai ter um monte de proteína em comum. Então o que eles fazem, isso chama anotar, né? Grosso modo. Você pega o seu genoma, descobre onde estão os genes e a função deles você anota com base em outras conhecidas. É assim que funciona. Tá vendo como é tudo muito computação? Tudo isso usa computação, né? E aí eles faziam o sequenciamento dos genomas lá das bactérias e tipo 80% ninguém sabia o que era. Tinha um monte de gene que codificava proteína que ninguém sabia o que era, ninguém nunca tinha visto, não sabia para que servia. Então eles têm lá isso aos montes, tem um monte de material, um monte de genoma e pouca coisa com função realmente conhecida. E aí eles têm um trabalho muito grande lá de tentar, em alguns grupos, algumas proteínas que eles acham que pode ter algum interesse biotecnológico, que tem algum potencial interessante, eles estudam elas mais a fundo, tentam caracterizar a função, fazer experimentos nessas enzimas, né, um screening para saber que ligantes que elas aceitam. E aí em uma dessas famílias aconteceu um negócio legal, que eles, estudando lá o metabolismo das bactérias, né, eles descobriram que elas estavam junto com um grupo que fazia uma atividade, mas que aquela bactéria não fazia. Então eles olharam e falaram assim, tem coisa diferente aí. É uma proteína muito parecida, né? Mesmo sequência muito parecida, nivelamento deve ser parecido, mas a gente acha que tem várias funções diferentes. E isso é um problema comum. Isso vai acontecer em outras famílias. E é isso que a gente chama de especificidade. A proteína é muito parecida, mas ela faz coisas um pouquinho diferentes. Então esse meu trabalho de pós-doc, ele visava isso. Ele visava olhar o sítio ativo da enzima, modelar, tentar agrupar e identificar quais resíduos eram os responsáveis por separar os grupos. Isso foi útil? Foi. 4 anos depois foi bastante útil. Eles pegaram uma família, agruparam, né, categorizaram, segmentaram, testaram os vários ligantes, descobriram quais funções estavam em quais grupos, quais não estavam, né? E isso aí deu um trabalho bem legalzinho, até chamava, não sei se eu citei ele aqui, citei, tá aqui. Revelando a diversidade funcional oculta numa família de enzimas. Né? Foi até uma publicação bem bacaninha, bem interessante. Então, são coisas assim que eu resolvi o problema? Não resolvi, mas eu ajudei os biólogos
né, os bioquímicos, a tentarem pegar uma família enorme que tinha 2.000 proteínas, que eles não iam conseguir testar todas, experimentar todas, mas a gente ajudou a segmentar e a tentar dar indícios do que tinha de importante em cada uma, né? Então eles fizeram experimentos, precisou de um trabalho de um químico que tentou entender como é que era o mecanismo, quais ligantes ligavam ali, por quê, né? Então tudo isso, assim, depois de 4 anos deu um trabalho bem legal, de um grupo grande e bastante multidisciplinar, né? Outro trabalho legal que a gente fez aqui junto com a professora Gisele, que é aqui do DCC também, vocês devem conhecer, ela trabalha com computação evolucionária. A gente tinha um aluno de doutorado juntas e uma das coisas que a gente queria fazer, depois que eu voltei lá do pós-doc, a gente queria tentar ajudar de alguma forma a identificar a função dessas proteínas que ninguém sabia o que eram. Então a gente pensou assim, tem um monte de proteínas que eu sei a função, especialmente enzimas. Eu conheço o sítio ativo da enzima. O sítio ativo são os resíduos que estão lá no bolsão catalítico e eles fazem a reação. Eles ligam no substrato, quebram o substrato, fazem alguma interação, alguma modificação química nele. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma espécie de escaneamento, né? O screening, assim. Eu posso pegar esses sítios conhecidos e procurar esse sítio em proteínas que não sei a função, para ver se dá algum casamento interessante. Então o trabalho do Sandro, né, de doutorado, foi isso. A gente pegou, modelou isso como um problema com um algoritmo genético, né? Ele tinha o sítio ativo, que eram os resíduozinhos aqui, e a gente sabia a função deles, né? E aí qual que era a ideia? Eu tentava encontrar isso aqui dentro de uma proteína que eu não sabia a função, né? Então ele tentava casar os resíduos e a conformação tinha que ser parecida, né? Porque não adianta ter os mesmos resíduos, cada um de um jeito. Então, com isso, a gente fez vários experimentos e foi bem legal, porque existem umas competições por aí para prever função de proteínas. São organizados por instituições grandes, e aí eles soltam uma base de dados assim, que eles sabem a resposta, mas ninguém sabe ainda, nunca foi publicado. E aí vários pesquisadores no mundo inteiro tentam encontrar a função, né? E aí é uma competição, né? Vocês já devem ter participado de outras competições em outras áreas aí. Mas foi bem legal, porque a gente não chegou a participar da competição, mas a gente usou os dados da competição, comparou com os competidores lá, e a gente ficou super bem classificado, assim, considerando que o nosso algoritmo era bem mais simples, usava bem menos informação, só usava o sítio ativo, a gente ficou entre os 5 melhores, assim. Acho que foi bem legal, bem gratificante mesmo esse resultado. Outro trabalho, né, só para vocês terem uma ideia, que envolve grafos também. A gente estava estudando um problema que era também intrigante, assim. Você tem uma proteína e ela interage com uma outra proteína que inibe ela, né? O inibidor pode ser uma molécula que vai lá e inibe, ou pode ser uma outra proteína também, que vai lá e gruda nela e inibe. E aí a gente tinha uma proteína inibida por 2 outras diferentes, A e B, né? E aí a gente queria entender por quê. Se essas 2 moléculas elas eram tão diferentes, como é que elas conseguiam inibir a mesma proteína? Então, tá vendo? A gente quer entender como é que a natureza faz, né? As moléculas fazem para se reconhecerem. Elas são tão diferentes, mas mesmo assim uma encaixa na outra, né? E a gente fez esse trabalho também usando grafos, né? A gente modelou a interface entre as 2 proteínas como grafo, e aí, com base em conhecimentos biológicos, né, do nosso querido professor Santoro, ele tinha um feeling lá, ele falava assim, olha, o mais importante aí é o hidrofóbico. Por quê? Porque quando uma proteína interage com a outra, ela está achando mais interessante energeticamente interagir com a outra do que ficar solta na água, né? É a mesma coisa que o solteiro e o comprometido, né? Tem gente que acha mais interessante ficar solto. E tem gente que acha mais interessante interagir. E para você interagir tem que valer a pena, né? Então você paga um preço para ficar interagindo com alguém, não é? Mas a proteína é a mesma coisa, só que você paga um preço entrópico, sabe? A água está lá em volta da proteína interagindo com ela. Para você arrancar cada molécula de água dali e fazer uma outra proteína interagir, você paga o preço entrópico, então tem que valer a pena. E aí ele falava isso, para valer a pena, essa proteína deve ter alguma coisa hidrofóbica e essa também, e deve ser interessante para elas se juntarem. E aí a gente fez isso, a gente pegou esse grafo que a gente tinha,
rotulou ele, né, em polar e apolar, né, hidrofóbico e hidrofílico. E aí a gente usou aqueles algoritmos de detecção de comunidade. E a gente falou assim, olha, vamos achar as comunidades apolares, que são os hidrofóbicos. A gente limpou o grafo, tirou o resto, e a gente viu que apareciam umas ilhas mesmo. E essas ilhas eram conservadas. Então as proteínas elas eram completamente diferentes. A sequência, se você usasse alinhamento de sequência, que é o clássico da bioinformática, né? O pessoal acha que alinhamento de sequência resolve todos os problemas da bioinformática. Você fazia alinhamento de sequência, não achava nenhuma similaridade. Alinhava a estrutura completamente diferente. A menina ficou 4 anos no doutorado, nossa colega Valdete. Ficou 4 anos no doutorado batendo, né, dando murro em ponto de faca. Tudo que ela procurava não encontrava. Até que chegou nessa ideia de dizer assim, olha, a abstração é essa. O importante aqui é ilha hidrofóbica. As ilhas hidrofóbicas se conservam. Então foi um resultado bem bonito, assim, porque às vezes você tinha um resíduo enorme, um aminoácido enorme, que era hidrofóbico, e na outra proteína ele era 4 aminoácidos pequenininhos, que também eram hidrofóbicos. E aí como é que você alinha 4 contra 1 num alinhamento de sequência? Não alinha. Um só alinha com um, né? Então, isso eu acho que ilustra muito o que a gente quer fazer na bioinformática, porque a gente quer resolver os problemas, né, da melhor forma possível. E às vezes a gente bate muita cabeça até encontrar a abstração certa. E nesse caso, a abstração certa, pelo menos até o momento que a gente encontrou, parece que existe uma conservação dessas ilhas hidrofóbicas, né? Foi bem legal. Então, assim, presente e futuro, né? Isso aqui é um pouquinho passado do laboratório, para vocês terem uma ideia, que a gente trabalha com mineração de dados, com grafos, com computação evolucionária e com tudo mais que for preciso, né? Basicamente, a gente trabalha com problemas, a gente quer resolver. Então, eu estou tentando interagir com o pessoal de otimização, o Thiago, tentando interagir com várias pessoas, dependendo do problema. A nossa função é essa, né? E atualmente, na nossa vida, né, nesse momento, a gente está trabalhando muito fortemente num projeto que a gente teve um projeto aprovado em 2014, né, no edital da CAPES, que foi focado nessa área de biologia computacional. Então, a CAPES fez um negócio muito bom na época, que foi assim, ela definiu algumas áreas estratégicas, uma delas era biologia computacional, ela queria muito fomentar, né, vocês sabem que a CAPES financia principalmente bolsas, né, de pós-graduação, então o foco maior delas é fomentar a pós-graduação. E ela viu o seguinte, olha, no Brasil só tinham 2 cursos de doutorado na área, né, e poucos de mestrado pelo país e tal. Então ela queria fomentar a criação de redes, ela queria que os alunos pudessem transitar de uma instituição para outra, né, que a gente saísse daqui e fosse dar aula em outro lugar, o pessoal de lá viesse dar aula aqui. Então ela fez um edital bem legal, assim, bem grande, para fomentar isso. Então a gente criou um projeto que envolvia principalmente, inicialmente uma instituição no Rio Grande do Sul, que é a FURG, uma instituição no Nordeste, que é a Universidade Federal da Paraíba, e agora já englobou várias outras pessoas. Então tem gente da UFSJ, UFV, Fiocruz, Unifal, e eu devo estar esquecendo de gente, mas o fato é que a gente está reunido, né, é um grupo extremamente multidisciplinar, né, tem pessoas de computação, de bioquímica, biofísica, química, farmácia e devo estar esquecendo também, em torno de 2 problemas importantes que são problemas interessantes em termos biotecnológicos, né? Então o título do projeto e o nosso objetivo é desenvolver modelos e algoritmos para dar suporte a 2 problemas importantes. Os 2 problemas são bem interessantes. O primeiro problema envolve uma toxina, que você já deve ter ouvido falar, quem já assistiu o Breaking Bad, é a ricina, né? O cara fez lá um negocinho lá e é uma toxina muito potente, né? Ela é extraída de uma planta, que é a mamona, né? E ela é importante e não tem antídoto, né? Vocês viram lá, pelo menos, Nicolau, acho que eles arrumaram um antídoto, não arrumaram? Mas não tem não, é um negócio que mata muito rápido, uma quantidade muito pequena mata muito rápido, é um negócio complicado. Então, um dos projetos é produzir, né, propor computacionalmente e validar in vitro inibidores, neutralizadores para ricina. Por que isso é importante? Não é só porque a gente está estudando, não é só por causa do Breaking Bad, né?
é por causa mesmo da questão da mamona, né? O pessoal produz o óleo é bem importante, tem umas propriedades químicas bem interessantes, potencial grande de uso, e só que é muito tóxico, né? Então, lidar com isso, com esse processo, né, o resultado lá, a torta da mamona, né, a casca, aquilo tudo é tóxico. Poderia servir para ração, poderia servir para fertilizante, mas é tóxico. Então, a gente está tentando estudar esse problema. E um outro problema, que também é bem legal, é o seguinte, lá na produção do etanol, né, de segunda geração, tem um momento lá no processo que você tenta, né, degradar a celulose, né, para conseguir extrair a glicose. E chega um momento que tem uma enzima, é uma cascata de enzimas que são usadas nesse processo, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, esses processos industriais, eles envolvem, digamos assim, coquetéis de enzimas, né? Então, várias enzimas são usadas lá em cascata para fazer um resultado. E tem um momento lá que eles usam uma enzima, que é a beta-glicosidase, que ela quebra uma molécula, né, em duas. Dois anéis assim, bonitinho, ela vai lá e quebra. E aí o que acontece? O produto, né, o substrato é a molécula que entra lá. O produto são os dois pedacinhos que sobram. Ele volta lá para o sítio e gruda lá e inibe ela. Aí o que acontece? Para de funcionar. Né? Vocês já entenderam o que inibiu uma enzima. Então a proteína ela é super interessante, ela quebra uma molécula, ela faz uma coisa muito útil. Só que vai lá, o produto da reação dela entra de novo e inibe ela. Aí ela para de funcionar. Então você tem um monte de enzima lá naquele, né, fazendo a tarefa dela, de repente a metade fala assim, ó, eu estou ocupado com outra coisa. Né? Aí, isso aí tem um impacto, né, financeiro muito grande. Então, um dos objetivos é tentar fazer uma coisa legal, que chama engenharia de proteínas. A gente quer ser capaz de propor mutações, e o pessoal lá da FURG é capaz de testar isso, e a gente quer conseguir melhorar essa enzima. Né? Então, assim, desafiador, muito interessante, é difícil, né? Se fosse fácil, alguém já tinha feito. A gente ainda não conseguiu fazer, mas estamos nos divertindo muito com esses problemas. Né? Então, aqui só umas coisas bonitinhas, já estou terminando. Isso aqui são redes de interação da ricina com moléculas. Então, são coisas exploratórias que a gente está fazendo, né? A gente tentou visualizar, porque às vezes é difícil, né? Você tem o dado, voltando à visualização de dados, estou me sentindo agora no outro curso. A gente tem lá um monte de proteínas, um monte de moléculas que ela interage. Cada proteína tem sequências diferentes, estruturas diferentes, interage com um monte de gente. Como é que você vê isso, né? É difícil às vezes. Né? Então, o que a gente fez? Decidiu visualizar. Aí a gente pôs aqui as ricinas, são laranjas. E aí, o que a gente fez? A gente pegou os ligantes, né? As moleculinhas que são encontradas. Os ligantes geralmente são azuis ali. Por enquanto, foca só em azul e laranja. Não vai dar para entender, diferenciar as cores, né? Então, a proteína é laranja e o ligante é azul. E aí, com isso, a gente queria ver o seguinte, será que a minha base é muito diversificada ou ela é muito redundante? Às vezes você tem milhões, não vou exagerar, mas você tem 10 mil proteínas numa família. Mas na hora que você alinha, 9 mil são idênticas. Ou são 99% idênticas. Quer dizer, só tem uma mutação. Às vezes, isso pode ser interessante. Né? Igual o trabalho dos meninos. Se a gente está querendo estudar mutações, seria muito legal que eu tivesse mutações simples, uma mutação, porque aí eu ia entender a diferença. Né? Mas se eu quiser diversidade, pegar 10 mil proteínas, sendo que 9 mil são idênticas, não é muito legal. Né? Então, o que a gente fez? A gente alinhou todas as sequências e decidiu fazer uma aresta entre as proteínas, se eu não me engano, que fossem mais de 90% idênticas. Então, com isso, a gente teve um panorama, assim, uma visão geral do que existe de dado sobre essa proteína, porque ela não é tão estudada, né? Então, você vê aqui, tem uns clusters, né? Tem um monte de proteínas iguaizinhas, tem um outro monte parecidinhos aqui, esse monte aqui igualzinho, e um monte de ligantes em volta. Então, com isso, assim, isso aqui não é nenhum resultado assim, científico interessante, mas isso ajuda a gente a focar onde a gente vai estudar. Né? Por exemplo, vocês acham que é interessante eu focar nessas proteínas que estão perdidas ali, não tem nenhum ligante? É difícil, uma proteína que não tem dado dela. Eu não sei se ela interage com ninguém, eu não sei o que ela faz,
existe esse dado, mas ainda é tão escasso que eu não consigo. Então, a gente, por exemplo, vai focar nessa família aqui, que é bem interessante. Tem lá 25 ligantes diferentes com essa família. Então, eu consigo tentar entender se tem algum padrão, como é que funciona o reconhecimento, esse tipo de coisa. Então, aí só para ilustrar também, a gente gosta dessas coisas de redes complexas também, né? Como a gente trabalha com redes biológicas, a rede biológica ela representa esse sistema, né? Que é uma proteína interagindo com outras, interagindo com moléculas. Essas métricas de redes complexas, elas podem ser legais. Então, às vezes, a gente olhar o grau do nó, igual esse exemplo que eu falei, é importante. Colori ali, eu coloquei a área da bolinha pelo grau, né? Então, chama atenção ali as bolinhas que são muito conectadas ou muito parecidas entre si. Né? Então, chama atenção para algumas. Aqui marcamos o betweeners, então, assim, né? Pode ter algum significado biológico esse betweeners. Quais são as moléculas que ligam partes diferentes da rede? Né? São legais. Alguma molécula que interage com um grupo de proteínas aqui que é muito diferente do outro. Então, é interessante, é uma pergunta legal, né, para eu tentar responder. Por que essa molécula interage com grupos tão diferentes? Né? Do ponto de vista do mecanismo ali molecular da interação. Né? E aqui o closeness, né, não foi tão legal nesse exemplo. Então, isso era para dar uma noção, né, de tudo que a gente faz. Só para resumir, né, alguns problemas biológicos à esquerda, né, que eu acredito que eu tenha passado por todos eles, e à direita as áreas que a gente tem trabalhado mais na computação, que é a mineração, computação evolucionária, grafos, otimização, mais na parte de heurísticas e visualização de dados. Então, é isso, gente. Aí eu fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Bom, aí você perguntou uma área que eu não sei, que eu não conheço bem dela. Eu não consigo repetir a pergunta, não. Mas está querendo saber sobre expressão gênica, né? Sobre expressão gênica, minha referência... Eu te conheço de onde? Você é de onde? Já é dos dois? Ah, eu achei que você era do ICB, para você me fazer essa pergunta. Mas a minha referência nessa área é a professora Glória Franco. Tem mais alguém aí que vocês lembram? Que mexe com a expressão gênica, transcriptômica? Glória, né? Eu sei que assim, ela trabalha muito com isso, ela tem um grupo grande de alunos lá, mas eu conheço muito pouco dessa área. É isso. Obrigada, gente.